Muito bom estar com vocês, mas, assim, uma honra mesmo poder participar aqui algumas vezes, né? Graças a Deus, vocês são irmãos, são queridos, são pessoas que eu, assim, me apoio, né? E hoje eu não vim sozinho, já que também apresentou, a Carol está aqui, né? O pessoal achou ruim que ela nunca vem, falei que ela não gosta tanto quanto eu. Não é brincadeira, mas ela gosta também. Carol veio aqui, estamos juntos, alguns amigos. E por conta do tempo, eu quero ler um texto bíblico e espero em Deus que continuemos a ser edificados pelo Espírito. Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler aí e continuar nessa ministração. Quero ler dois textos muito conhecidos. O primeiro deles, Mateus capítulo 4. O segundo deles é Mateus 28, você sabe de cor. Mateus 4, a partir do verso 18, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Vai lá para o fim, Mateus capítulo 28, texto clássico também, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o quanto lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Graças a Deus. Bom, nós continuamos nessa temática de clareza e queremos estreitar um pouco. Eu sei que Deus trabalhou coisas assim muito grandes no seu coração. Possivelmente te trouxe sonhos, visões, palavras de confirmação. Hoje nós queremos aqui, nesse período curto, conversar um pouco sobre uma coisa que é para todo mundo. Então, há coisas na Bíblia que são específicas, há chamados que são específicos, e há chamados que são gerais. É para todo aquele que tem o Espírito Santo. E esse chamado é o chamado do discipulado. Estamos falando aqui a respeito de uma igreja simples, cantamos aqui a respeito de uma igreja simples, falamos aqui que ser simples, obviamente, não é ser simplório. Falamos aqui que a simplicidade exige serviço. E uma das coisas que Deus tem ministrado ao nosso coração é que a simplicidade está trabalhando agora um novo viés, assim, um viés velho, mas que tem sido renovado no nosso coração, que é esse viés da responsabilidade, como foi falado aqui. Deus tem chamado pessoas normais para fazer coisas especiais. E isso desde sempre. Mas agora, pela graça de Deus, parece-me que tem sido geral a ideia que Deus chamou pessoas para trabalhar. Eu não sei se você já percebeu, pastora Mara, mas Deus nunca chamou ninguém desocupado. Já viu Jesus chamando alguém na praia? Só os que estavam pescando. É interessante que Jesus, desocupado é a palavra boa para uma outra que você possivelmente possa ter pensado. Deus nunca chamou pessoas desocupadas. Então, Jesus sempre chamou trabalhadores para trabalhar. Então, se você tem preguiça, arruma outra religião. Porque Deus só chama gente ocupada. É incrível. Deus chamou os pescadores pescando e o cobrador de imposto na empresa. Tem gente que acha que fazer alguma coisa aqui é porque sobrou tempo. Não, gente, tem ninguém aqui com sobra. Está todo mundo aqui ocupado. E os que não estão ocupados não puderam vir. Quer arrumar uma tropa boa, pastora? Chama alguém ocupado. Porque alguém ocupado sempre tem tempo. E alguém desocupado sempre está sem tempo. Então, nós fomos chamados para isso. Acompanhe aqui essa narrativa de muita responsabilidade como Neemias. Eu acredito em nome de Jesus que na narrativa bíblica de Mateus, que a gente vai percorrer, o primeiro texto que nós lemos, a gente vê que Jesus chama os discípulos.
E no fim da narrativa, me parece que Mateus está construindo uma lógica muito interessante. Jesus chama pessoas a serem discípulos, mas no fim da história, esses discípulos se tornam mestres. Não há um discípulo que morre discípulo. Discípulo se torna mestre e ovelha se torna pastor. Não tem igreja de ovelha. As igrejas estão no campo. Aqui só tem pastor. E as ovelhas onde estão? Estão lá fora. Por isso, quando Jesus olhou e viu as ovelhas, com quem que Jesus conversou? Com os pastores. E tendo visto a multidão, Jesus percebeu que eles estavam aflitas, como ovelhas, sem pastor. E com quem que Jesus foi conversar sobre isso? Com os pastores, que pensavam que era o quê? Ovelhas. Estavam enganados. As ovelhas só são aquelas que ainda não descobriram que o caminho é pastor. Quem quer seguir ovelha, acaba morrendo no pasto. Mas aqueles que querem ser pastores, encontram refrigério para todas as outras ovelhas. Porque nós já estamos supridos. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Amém? Vai te faltar nada. Nenhuma doença vai te faltar, você vai ter todas. Graças a Deus, né, irmão? Não vai estar te faltando nada, não vai estar te faltando gente inconveniente. Você vai ter todos. Deus vai mandar para o seu vizinho mais chato, que só um crente dá conta de morar do lado. Para aquela ovelha chata descobrir que no fim, ele precisava do encontro com quem? Com o pastor. Que enquanto era criança, conversava de coisas de criança. Mas como foi evoluindo, começou a querer conversar de coisas mais sérias. Então, me parece que Jesus está nos dando aqui uma forma muito simples, onde todos podem fazer parte. Irmão, a igreja é simples, se ela não fosse, nós não estávamos aqui. Jesus é simples, vem lá de Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa? Sim. Não vem alguma coisa, vem alguém. O mundo não tem, assim, um anseio por algum lugar. O mundo tem anseio por alguém. Os discípulos não perguntaram, Pedro não perguntou para Jesus, para onde nós iremos? Pedro perguntou para Jesus, para quem nós iremos? Sabe quem sabe responder isso? Os pastores da cidade sabem responder isso. Mas enquanto eles pensavam que eram ovelhas, sabe o que eles fizeram? Levaram eles para conversar com o pastor da congregação. E nesse movimento institucional que a gente vai vivendo, nós vamos nos irresponsabilizando. E nós criamos hierarquias irresponsáveis, para que cada vez mais nós, normais, estejamos irresponsáveis daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então a gente paga pessoas para fazer aquilo que a gente não dá conta, porque no fim a gente não quer. Não é porque a gente não pode, é porque a gente não quer. Porque se a gente quisesse, Deus faria a gente poder. Mas a gente não quer. A gente quer continuar sentado, esperando que o bom pasto venha, esperando que as águas frescas corram. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. Sabe o que o adulto faz? O adulto avança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu bordão me consolam. Olha que interessante como essa ovelha morre. Ela morre lá no prato. É brincadeira. Porque ovelha que vira pastor, vira cordeiro. E ovelha que não vira pastor, morre ovelha. Por isso, prepara-me, Senhor, uma mesa na presença dos meus adversários. E o meu cálice, como é que fica? Transborda o seu jantar. Eles vão me comer. Porque eu sou adulto. Antes eu fugia dos meus inimigos. Agora eu preparo a mesa para eles. Porque eu sou pastor, não sou mais ovelha. Eu não tenho medo de gente, eu me ofereço por elas. Gente é para onde eu vou.
E quando eles estiverem com fome, eu deixo que eles me comam. Porque eu estou suprido. Eu encontrei a Cristo. E aí os discípulos, sempre nessa crise. Sempre nessa crise. Então, eu acho assim, que Jesus está tendo assim, muita fé na igreja. Muita fé. Eu fico assim, assustado com a fé de Cristo. Porque quando Jesus olhou para 12 discípulos, presta atenção no nome de Jesus, ele falou que esses 12 poderiam fazer o quê? Coisas maiores do que eles. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Fala, mano. Você não acredita nisso, porque você espiritualizou isso. Se você fosse como Cristo, você pensaria algo mais simples. Se um Cristo faz tanta coisa, imagina 12 com o mesmo Espírito. Faz mais ou não faz? Faz mais. Sabe por que você não faz? Porque você ainda está esperando o que você tem para receber. O Evangelho não é sobre o que você tem para receber. O que você tem para receber, você já recebeu, amém? Tem alguém aqui precisando de alguma coisa? Está tudo certo. Está todo mundo resolvido. De nós só sai oferta. Porque aquilo que recebemos é suficiente. No nome de Jesus, todo discípulo vira mestre. Toda ovelha vira pastor ou vira cordeiro. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus é convicto. E eu acho que a clareza é uma parceira da convicção. Eu acho que quanto mais claro você fica, mais convicto você é encontrado. Não é que você não muda nunca. Não é que você não sofre os danos da vida. Não é que você não se entristece. Mas é que mesmo triste, você não para. A diferença não é o que acontece de lá para cá. A diferença é como eu respondo a tudo que acontece. E se Jesus veio até nós, a minha resposta é quase que clara, ela é ousada, ela quase não faz sentido. E quando você analisa a vida de Jesus de Nazaré, é incrível como Jesus é claro. E eu espero percorrer pelo menos 3 caminhos dessa clareza, e espero muito em Deus que você saia daqui um pouco mais claro. Então, a primeira clareza você já tem, que você não é mais ovelha, amém? Então, quando alguém precisar de uma oração, o que você faz? Ora, não liga para o pastor. Amém. Senhor. Quando alguém precisar de uma visita, o que você faz? Você visita. Você sabe por que você visita? Porque você foi visitado. Sim ou não? Sim. Quando alguém precisar de alguma oferta, o que você faz? Você vai lá e oferta. Porque você acha que está faltando para você? Sinceramente, você acha que está faltando para você? Não está faltando para você. Às vezes está faltando só uma coisa, disposição. Recurso ele foi dado. Aí Jesus vai provar isso para nós. Porque alguém lá de Nazaré vai fazer uma coisa incrível. Primeira questão, Jesus demonstra sua clareza, sua convicção, porque ele tem convicção de quem ele é. Ele tem muita convicção de quem ele é. Aí você tem um caderno aí, você vai anotando tudo aí, que eu vou falar alguns versículos. Jesus vai deixando claro quem ele é. Aos 12 anos, seus pais visitam o templo, e eu não entendo muito bem esse texto aqui, porque os pais esquecem o filho. E não é qualquer filho. Olha o risco que eles correm. Se alguém pega ele lá, faz alguma coisa estranha. Não, eles esquecem só Jesus. 3 dias depois, cadê Jesus? Eu não sei se é porque ele já tinha mania de desaparecer, não sei. Mas eles perdem Jesus. Ele tinha só 12 anos, a idade do Davi. Ele tinha 12 anos. Cadê Jesus? 3 dias depois. Aí imagina a culpa. Foi você, até encontrar o culpado, o menino já pregou para todo mundo. Porque ele tem 12 anos e sabe o que ele tem? Certeza. Maria veio falar com ele e falou assim, por que você fez isso? Ele falou assim, você não sabia? Eu sei. Você não sabia que me convinha estar na casa do meu pai? Quer me achar? Você sabia onde eu estava. Eu não ia fugir. Eu vim aqui para encontrar com ele. E sabe o que é mais assustado? Que mais assustado que a Maria estavam os doutores, que com tanto conhecimento não tinham convicção. Há um menino sem conhecimento, lá meio assim, 12 anos, está cheio de convicção. Isso assusta a cidade. Porque nada assusta mais alguém que alguém com convicto.
Hoje em dia é moda ter dúvida. As pessoas se apegam nas dúvidas. Para onde você vai? Não sei. Aí todo mundo fala, nossa, que sensível. Ele nem sabe para onde vai. É muito. Está na moda ter dúvida. Quando você encontra alguém convicto, é estranho. Soa como grosso. Está achando que é filho de Deus. Olha que legal, olha que estranho. Você já percebeu que Deus nunca comunicou nada para Jesus que tenha sido escrito na Bíblia, que não somente quem Ele é? Sabe qual foi a estratégia que Deus teve para convencer o menino Jesus que Ele iria chegar lá? Falando quem Ele era. Sabe quantas vezes Deus conversou com Jesus a respeito de onde Ele devia começar? O que Ele tinha que fazer? Que livro que Ele tinha que ler? Que curso que Ele tinha que cursar? Nenhuma vez. Agora, as 2 vezes que Deus fala com Jesus, sabe sobre o que Ele fala? A respeito de quem Ele era. No batismo vai lá o Espírito, e uma voz que diz assim, esse é meu filho. Depois no Monte da Transfiguração, nesse lugar de transição ministerial, vem lá Moisés, Elias, as figuras do Antigo Testamento, e uma voz que dizia apenas uma coisa, esse é meu filho. Você sabe o que é que nós precisamos fazer para sair desse lugar de conforto? Ter um pouco mais de convicção de quem nós somos. Se Deus escolhesse uma coisa para te falar, e você pudesse dar uma dica para Ele, você falaria só isso para Ele. Deus, fala só quem eu sou. Mas às vezes a gente está mais preocupado com o que a gente tem que fazer. Qual é o caminho que a gente tem que percorrer, e Deus vai falando no meio do caminho. Agora, de uma coisa, Jesus nunca teve dúvida, de quem Ele era. Você vai lá para a crucificação, e sabe quais são as últimas palavras de Jesus? Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. No entanto, todas as tentações de Jesus estão no caráter da sua pessoalidade, de quem Ele era. Nós lemos um pouco errado lá, um pouco antes disso, em Mateus ainda 3, a gente lê aquela tentação, e o texto bíblico diz que Jesus teve fome. E o que o diabo falou para ele? Quem lembra? Transforma, está vendo? A gente só lembra da parte que não interessa. Você sabe o que o diabo falou para ele? Se és o Filho de Deus. Você sabe o que os soldados falaram para Jesus na cruz? Se és o Filho de Deus. Você sabe o que o ladrão falou para Jesus na cruz? Se és o Filho de Deus. Sabe qual que é a única chance do diabo para tirar Jesus da cruz? Confundir o seu caráter. Então, no primeiro momento e no último momento, como que num grito de desespero, o diabo começa a tentar colocar Jesus em xeque. E sabe como Jesus responde? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se tem uma coisa que Jesus é convicto. Ele sabe de onde veio. Ele tem clareza de quem é o seu Pai. Não há nenhum texto que coloca em dúvida esse aspecto de Jesus. Ele sabe, ele tem certeza. Ele tem certeza. Então a primeira questão é que Jesus é um camarada convicto de quem Ele é. Aí você anota aí. A segunda questão é que Jesus é alguém que é convicto do que Ele tem para fazer. Qual é o primeiro milagre de Jesus? Boda de Caná. Quando Maria vê que o vinho acabou, você sabe disso. É que você não sabe o que você sabe. O que Ele disse para Maria? Não é chegada a minha hora. Calma. Já lá no fim da transição de João, capítulo 12, antes de Jesus lavar os pés dos discípulos à mesa, você sabe o que Jesus disse? A minha hora é chegada. Ele tem firme convicção do que Ele tem que fazer, na hora que Ele tem que fazer. Então ninguém pressiona Jesus. As pessoas até podem tentar, mas elas não conseguem.
Porque no meio do caminho, por várias vezes, você e eu sabemos que tentaram fazer Jesus rei. Você sabe por que Jesus não sofreu nenhuma alteração nesse processo? Por conta da sua convicção. Tem um texto que quando Jesus é quase colocado à força no reino, ele desaparece. Ele não está preocupado com esse tipo de coisa. É interessante que quando a gente lê esse texto, se você puder anotar aí, João, capítulo 12, versículo 27, você lê uma das coisas mais magníficas da Bíblia. Você lê assim: agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Foi exatamente para isso que eu vim. Uma convicção precisa. O que direi? Pai, me livra daqui? Não. Foi exatamente para essa hora que eu vim. João, capítulo 4, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida. Vida em abundância. Então você olha para Jesus e você vê alguém muito convicto do que tem para fazer. Ele tem muita certeza. Mas no decorrer da caminhada, você vê pessoas o pressionando. Em algum momento, você lê um dos textos que se tornam assim, difíceis de entender. Porque em Mateus, capítulo 16, quando Jesus pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Acho que ele estava meio para conversar assim. Aí eles começam: Elias, profeta, João, até João tinha morrido fazia pouco tempo. João. Aí Jesus inverte a pergunta. O que ele diz? E vocês? O que vocês dizem? Aí o conselho se reuniu. Pedro foi lá e falou assim: deixa que eu falo. Eu não imagino essa cena, né? O Pedro já não é alguém que pede permissão. E aí Pedro fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Aí Pedro vira: e Jesus vira para Pedro e fala: e você é o Simão? Fica aquela troca de elogios maravilhosa. Aí você lê no mesmo texto, olha aí comigo, Mateus 16, depois de Pedro ter falado: tu és o Cristo, no mesmo texto, Jesus fala assim: então já que vocês sabem, eu vou contar o que estava meio obscuro. Capítulo 16, a partir do verso 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que lhe era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, falou assim: Jesus, não passa vergonha? Não passa vergonha. Está emocionado? Está emocionado? Vem aqui. Pedro chega para Jesus e fala assim, olha que Pedro é bom demais. Pedro chega em Jesus assim, então chamando à parte, para não passar vergonha, começou a repreendê-lo. Pensa num cara assim, que não é muito também de dúvida não. Pedro não tem crise não, ele anda e afunda no mesmo minuto. Pedro assim, sem crise. Esse cara, ele sem crise. Aí sabe o que ele diz? Assim para Jesus: isso nunca te acontecerá, está amarrado. No nome de Jesus, você não vai passar por isso. Eu repreendo toda a seta do inimigo. Você não cai nessa. Aí o cara que tinha acabado de ser chamado de pedra, vai ser chamado, sabe do quê? É de Satanás. Sem crise. Jesus chega em Pedro e fala assim: então, tá bom. Então passa para trás de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas do céu, você se perdeu. Você está achando que para ser crente, você precisa do livramento. Não, para ser crente, você precisa do sacrifício. Você está achando que Deus é por você. Mas você não percebeu que é você que é pelos outros. Você ainda está achando que Ele tem que te tirar da cruz. Mas não é isso.
Porque qualquer pessoa que vier te dar uma boa ideia, que é para te livrar daquilo que Deus te chamou para fazer, é Satanás, irmão. Mesmo que seja o presidente da igreja. É Satanás, todo aquele que tenta nos livrar daquilo que Deus nos chamou para nos sacrificar. É Satanás, não é outro nome. Então Satanás vai diversificando. Ora ele é o diabão, ora ele é o ladrão, ora ele é o soldado e ora ele é o discípulo. Todo aquele que se levanta ao seu favor, talvez seja Satanás. Estou lendo aqui. Isso aqui falou, vou falar. Você percebeu isso aqui? Quando a gente foi plantar a igreja, eu fui chamar meu melhor amigo para conversar. E eu falei, Deus está me dando um sonho. E a gente vai plantar uma igreja. Vai ser parceiro de quem? A primeira coisa que o pessoal pergunta é quanto custa. Quem vai pagar? Eu falei assim, não tem dinheiro não. Vai ser de que denominação? Eu falei, acho que também não vai ter. Estou meio decepcionado. Rodei e não encontrei a Dai. A Dai veio depois. Senão seria a Dai, certeza. Tem até uma tatuagem aqui da Dai. É brincadeira. E aí eu chamei ele lá em casa, pastora, a senhora não acredita dessa cena não. Eu que fiz o casamento dele, ele é meu padrinho, sou padrinho dele. E eu falei assim, vou plantar a igreja. Quantas pessoas? Eu falei, já tem 4. Aí ele falou assim, faz isso não. Eu falei, sério mesmo? Aí ele falou assim, a Carol estava no sofá com a esposa dele, eu falei assim, então eu queria te dizer uma coisa. Te chamei aqui, porque eu pensava que você era crente. Mas você, para mim, é um Satanás. A Carol olhou assim. Falei, que papo estranho é esse? Aí ele ficou meio olhando com assim, ele é doutor em teologia. Ele sabe mais de Satanás do que eu. Aí eu falei isso para ele. Ele falou, por que você está me falando isso? Eu falei assim, porque Deus está me chamando para fazer algo. E você, no espírito errado, está dizendo para não fazer. Contando para outra pessoa, sabe o que ela me falou? Que ela tinha sonhado, apelou. Que quando um crente não tem mais o recurso, ele apela. Ele falou assim, que eu sonhei. E Deus falou para mim, que não é para você plantar essa igreja não. Eu falei, fica tranquilo que assim, eu não sou o cara mais próximo de Deus, mas de vez em quando ele fala algumas coisas comigo. Então se ele quiser isso, ele fala comigo. Então a gente vai dando ouvidos e vai achando que aquelas pessoas que nos cercam são sempre pessoas que estão indo para o caminho da cruz, e nem sempre. E a gente precisa ter muita convicção, porque se a gente tiver convicção, nós levamos eles com a gente. Nós não queremos o mal deles, nós queremos o bem. Nós não cantamos sabor de mel para eles. Você sabe o que nós fazemos? A gente chama eles e fala assim, você lembra aquele dia que você falou isso para mim? Irmão, você estava enganado? Vem ver o que Deus fez. E você quase conseguiu acabar com isso. Mas você não dá conta de acabar com as coisas que Deus faz. É para animar o irmão. Porque vai que ele começa a se engajar. Ele fala, é mesmo, ninguém para a obra de Deus. Ninguém para. Porque o que Deus começa, ninguém termina. Você sabe por que tudo que Deus começa, ninguém termina? Sabe por quê? Sim, porque Deus nem começou. A gente está muito assim, cheio de critério para ver quando Deus começa, quando Deus termina. Não, irmão, Deus é eterno, Deus nem começa. Então, se Deus não começa, Deus não termina. Então, as coisas que a gente faz, se fazem parte do projeto de Deus, também nem começam. Já eram. E nem terminam, porque estão no eterno. Então, quando alguém ouve a voz do eterno, ele faz, despreocupado com o começo e com o fim. Porque está no eterno. No nome de Jesus. Jesus é alguém convicto do que ele tem para fazer. E por último, vou falar por último algumas vezes também.
Vou aproveitar, você falou 3, né? Vou falar 3 também. Jesus é convicto de quem Ele quer que vai com Ele. É muito bom saber que Deus chamou algumas pessoas normais, né? Sim ou não? Mas como é que fica aqueles que Ele não chamou? Já pensou nisso? Já pensou que Jesus não chamou todo mundo? Jesus foi para a praia, tinha um monte de pescador. Quem que Ele chamou? Chamou uns 3, 4. Já pensou essa crise instalada? Você chama alguém, para você é difícil chamar quem vai comer pizza na sua casa depois do culto. Você vê como a gente está bem fragilizado. Lista de casamento é um parto. Você vê como a gente está fragilizado. Não, Jesus está seguro. Ele vai lá e chama você, mas não te chama não. Por que Jesus faz isso? Eu não sei. Aí você pergunta para ele. O que eu sei é que Jesus observava as pessoas que ele chamou. Você já parou para pensar que antes de chamar Pedro para seguir Jesus, para o seguir, perdão, Jesus já tinha curado a sogra dele? Pedro não sabia muito bem de Jesus, mas Jesus já estava atrás dele. Você já parou para pensar que foi no barco de Pedro que Jesus pregou aquele sermão? Pedro estava ali, meio, tem tanto barco aqui, estava ali. Você já parou para pensar que Jesus chamou Levi na porta da empresa dele? Ou você acha que Jesus é meio assim, vamos ver? Não sei, depende do meu humor. Vamos aqui. Pegou? Vai o Pedro. Não, irmãos. Jesus, ele é seguro. E ele é convicto. E ele sabe exatamente as pessoas que ele tinha que chamar. Sabe qual foi a maior confusão quando Judas traiu Jesus? Porque os caras estavam desesperados para o quê? Para achar alguém para ficar no lugar dele. E já estava tudo certo. Então você vai vendo que Jesus, nesse seu critério relacional, você percebe que Jesus vai meio que seguindo os discípulos, vai encontrando com ele, vai usando o barco dele, vai indo tomar café na empresa, e num dia ele chega e fala assim, e segue. Eles falam, imediatamente, eles deixaram tudo e seguiram. Então é interessante que Jesus não só sabe quem ele é, ele não só sabe o que ele tem que fazer, mas ele também sabe com quem ele tem que fazer. Ele tem clareza. Ele tem clareza de quem ele vai chamar. E ele chama. Ele chama, ele chama, ele chama, ele continua a chamar. É muito interessante que depois de Jesus chamar, aí no capítulo 4 que nós lemos, vem o capítulo 5. Foi meio óbvio, né? Vem o capítulo 5. E no capítulo 5, o que Jesus faz? Ele ensina. E quem é que Jesus ensina? Sermão do Monte. Quem é que Jesus ensina? Diz. Para quem é que Jesus ensina o Sermão do Monte? É os discípulos, irmão. Você lê lá comigo. Capítulo 5, versículo 1. Jesus viu as multidões. Ele só viu as multidões. E aí ele chamou os seus discípulos, subiu no monte e passou a lhes ensinar, dizendo. Jesus prega para todo mundo, mas só ensina os discípulos. A gente está com dificuldade. Cada vez mais o púlpito é um lugar de ensino. Não, o púlpito é um lugar de pregação. Ensino se faz na mesa. Porque o ensino, a parte mais importante do ensino, não é aquilo que se diz, é aquilo que se faz. Por isso Jesus, na hora que, presta atenção no nome de Jesus, na hora que ele lavou os pés dos discípulos, ele virou para eles e disse assim, agora façam vocês. Jesus não falou e depois fez. Jesus fez e depois falou. O púlpito é um lugar onde nós pregamos o Evangelho, para que as pessoas creiam que Jesus é Deus e visitou a humanidade com sua glória. A mesa é o lugar onde nós dizemos tudo o que não podemos dizer no púlpito. Em nome de Jesus. Você sabe por que tem gente muito corajosa para dizer coisas nos púlpitos, perdão?
Porque elas não estão tendo coragem de dizer as mesmas coisas na mesa. O púlpito é longe. Ninguém retruca. Ninguém pergunta. E cada vez mais esse lugar vai se tornando um lugar de poder e controle. Jesus tem poder. Jesus tem controle. Mas Ele não controla. O Espírito Santo tem poder. E Ele... Sabe onde que Ele sopra? Tem gente que tenta dar uma controlada. Sabe para onde que Ele sopra? Para onde Ele sopra, sabe para onde Ele vai? Para onde Ele quer. E quem tenta controlar vai ficar frustrado. Porque ninguém controla esse Deus. Colocaram Jesus numa caixinha, achando que Ele só fala aqui. Não, Ele fala lá. Ele fala aqui também. Mas nós precisamos entender, no nome de Jesus, que o lugar mais... Nossa, agora eu vou arriscar. O lugar mais precioso da igreja é a mesa. Sabe o que fizeram na ceia? Tiraram a mesa de nós. Agora nós temos teologia. Agora nós temos banda. Agora nós temos teologia apurada. Você sabe a única coisa que nós não temos? Uma mesa. Prepara-me, Senhor, uma mesa. As conversas mais sérias de Jesus se deu em torno de uma mesa. Tira tudo de nós, Senhor, só não tira a mesa. Me deixa ver os olhos dos meus irmãos. Já percebeu que as igrejas estão escuras? Por quê? Porque ninguém quer ver o outro. Quem quer ver Deus, não vê gente. Quem viu Deus, vê gente. Eu quero é ver gente. Outro dia eu fui numa igreja, sabe o que o cara me falou? Esquece do irmão que está do seu lado. Eu falei assim, não, para. Eu vim aqui só por causa dele. Porque se fosse para ver Deus, eu fechava a porta do meu quarto. Eu vou à igreja para ver gente. E para falar para a gente o que Deus me falou no quarto. Então tira a teologia. Agora pesou. Só não tira a mesa. Porque os discípulos eram ruins de teologia, mas eram bons de mesa. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A pregação é boa. A pregação é excelente. Mas o que manifesta o reino de Deus não é o que a gente fala, não é o que a gente sabe, não são os vernáculos que a gente explora. O que torna Deus visível é um pão repartido. Por isso que quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, nem o próprio Jesus pregando para eles foi suficiente. Quando é que eles viram Deus? Então, irmão, despreocupa. O que você está querendo pregar para os outros, nem Jesus deu conta. Só que quando eles viram um pão repartido, então os seus olhos foram abertos. Tira qualquer coisa, só não tira de nós a mesa. No nome de Jesus. Jesus tem clareza de quem Ele é. Jesus tem clareza do que Ele faz. E Jesus tem clareza de com quem Ele faz. Sabe por que a gente está falando com todo mundo na internet? Porque a gente não está mais conversando com ninguém. Quem tem mesa não tem tempo. Outro dia o cara falou, você viu? Eu falei, não vi. E você viu? Eu falei, também não vi. Foi porque você não viu? Foi porque não deu tempo. Como é que você tem tanto tempo? É
que na hora que isso aconteceu, eu estava na casa de alguém. Você não vai na casa dos outros? Esquece. No nome de Jesus. Então tá claro? Já que nós estamos falando de clareza. O que você precisa saber? Quem você é, o que você tem para fazer e com quem você tem que fazer. Então eu vou responder para ficar fácil. Quem você é? Filho de Deus. O que você tem para fazer? Discípulos. Quais? Todos. Para não ficar vago, você vai sair daqui escolhendo um. E a partir dessa noite, você vai se entregar para alguém. E você vai ensinar alguém. E você vai gastar tempo com esse alguém. E você vai conhecer o coração desse alguém. As coisas mais belas, sobe aqui comigo. Uma das coisas mais belas que eu leio na Bíblia, em relação ao discipulado, você vai achar estranho, mas eu vou falar. Lembra quando Timóteo estava em crise? Paulo foi ajudar ele. Você lembra o que Paulo falou? Eu sei do teu currículo, eu sei onde você estudou, eu sei qual foi o rabino que você seguiu. Não, sabe o que Paulo falou para ele? Falou assim: Timóteo, faz o seguinte, vou falar sério com você. Eu conheço a tua avó. Conheço a tua mãe. E você sabe o que eu aprendi delas? A não ter uma fé fingida. A gente está ensinando gente que a gente não conhece. Não sabemos o nome do pai. Não sabemos de onde vem. Não sabemos a história. Não queremos ouvir. Não. Jesus sabia onde Pedro morava. Curou a sogra dele como um teste de fé mesmo. Paulo sabia onde Timóteo estava. Isso é muito lindo. Então, irmão, você já conhece alguém. É simples. No nome de Jesus. Faz isso para a glória de Deus. Faz isso para a glória de Deus. No nome de Jesus. Você tem tudo o que você precisa. Se cada um aqui sair daqui para discipular uma pessoa, o que vai ser da conferência ano que vem? Me fala, velho. É isso. Aí sabe o que a gente está fazendo? Está enchendo a tua agenda. Está cansando a tua família. Então, no nome de Jesus, parem de cansar meu amigo. Não é para rir, não. Liberta o cara. Libera ele. Vai fazer por ele o que ele não está dando conta de fazer. Eu já tenho moral aqui, eu vou arriscando. Libera os seus pastores e vai pastorear alguém. Amém. Senão...
Muito bom estar com vocês, mas, assim, uma honra mesmo poder participar aqui algumas vezes, né? Graças a Deus, vocês são irmãos, são queridos, são pessoas que eu, assim, me apoio, né? E hoje eu não vim sozinho, já que também apresentou, a Carol está aqui, né? O pessoal achou ruim que ela nunca vem, falei que ela não gosta tanto quanto eu. Não é brincadeira, mas ela gosta também. Carol veio aqui, estamos juntos, alguns amigos. E por conta do tempo, eu quero ler um texto bíblico e espero em Deus que continuemos a ser edificados pelo Espírito. Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler aí e continuar nessa ministração. Quero ler dois textos muito conhecidos. O primeiro deles, Mateus capítulo 4. O segundo deles é Mateus 28, você sabe de cor. Mateus 4, a partir do verso 18, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Vai lá para o fim, Mateus capítulo 28, texto clássico também, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o quanto lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Graças a Deus. Bom, nós continuamos nessa temática de clareza e queremos estreitar um pouco. Eu sei que Deus trabalhou coisas assim muito grandes no seu coração. Possivelmente te trouxe sonhos, visões, palavras de confirmação. Hoje nós queremos aqui, nesse período curto, conversar um pouco sobre uma coisa que é para todo mundo. Então, há coisas na Bíblia que são específicas, há chamados que são específicos, e há chamados que são gerais. É para todo aquele que tem o Espírito Santo. E esse chamado é o chamado do discipulado. Estamos falando aqui a respeito de uma igreja simples, cantamos aqui a respeito de uma igreja simples, falamos aqui que ser simples, obviamente, não é ser simplório. Falamos aqui que a simplicidade exige serviço. E uma das coisas que Deus tem ministrado ao nosso coração é que a simplicidade está trabalhando agora um novo viés, assim, um viés velho, mas que tem sido renovado no nosso coração, que é esse viés da responsabilidade, como foi falado aqui. Deus tem chamado pessoas normais para fazer coisas especiais. E isso desde sempre. Mas agora, pela graça de Deus, parece-me que tem sido geral a ideia que Deus chamou pessoas para trabalhar. Eu não sei se você já percebeu, pastora Mara, mas Deus nunca chamou ninguém desocupado. Já viu Jesus chamando alguém na praia? Só os que estavam pescando. É interessante que Jesus, desocupado é a palavra boa para uma outra que você possivelmente possa ter pensado. Deus nunca chamou pessoas desocupadas. Então, Jesus sempre chamou trabalhadores para trabalhar. Então, se você tem preguiça, arruma outra religião. Porque Deus só chama gente ocupada. É incrível. Deus chamou os pescadores pescando e o cobrador de imposto na empresa. Tem gente que acha que fazer alguma coisa aqui é porque sobrou tempo. Não, gente, tem ninguém aqui com sobra. Está todo mundo aqui ocupado. E os que não estão ocupados não puderam vir. Quer arrumar uma tropa boa, pastora? Chama alguém ocupado. Porque alguém ocupado sempre tem tempo. E alguém desocupado sempre está sem tempo. Então, nós fomos chamados para isso. Acompanhe aqui essa narrativa de muita responsabilidade como Neemias. Eu acredito em nome de Jesus que na narrativa bíblica de Mateus, que a gente vai percorrer, o primeiro texto que nós lemos, a gente vê que Jesus chama os discípulos. E no fim da narrativa, me parece que Mateus está construindo uma lógica muito interessante. Jesus chama pessoas a serem discípulos,
Mas no fim da história, esses discípulos se tornam mestres. Não há um discípulo que morre discípulo. Discípulo se torna mestre e ovelha se torna pastor. Não tem igreja de ovelha. As igrejas estão no campo. Aqui só tem pastor. E as ovelhas onde estão? Estão lá fora. Por isso, quando Jesus olhou e viu as ovelhas, com quem que Jesus conversou? Com os pastores. E tendo visto a multidão, Jesus percebeu que eles estavam aflitas, como ovelhas, sem pastor. E com quem que Jesus foi conversar sobre isso? Com os pastores, que pensavam que era o quê? Ovelhas. Estavam enganados. As ovelhas só são aquelas que ainda não descobriram que o caminho é pastor. Quem quer seguir ovelha, acaba morrendo no pasto. Mas aqueles que querem ser pastores, encontram refrigério para todas as outras ovelhas. Porque nós já estamos supridos. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Amém? Vai te faltar nada. Nenhuma doença vai te faltar, você vai ter todas. Graças a Deus, né, irmão? Não vai estar te faltando nada, não vai estar te faltando gente inconveniente. Você vai ter todos. Deus vai mandar para o seu vizinho mais chato, que só um crente dá conta de morar do lado. Para aquela ovelha chata descobrir que no fim, ele precisava do encontro com quem? Com o pastor. Que enquanto era criança, conversava de coisas de criança. Mas como foi evoluindo, começou a querer conversar de coisas mais sérias. Então, me parece que Jesus está nos dando aqui uma forma muito simples, onde todos podem fazer parte. Irmão, a igreja é simples, se ela não fosse, nós não estávamos aqui. Jesus é simples, vem lá de Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa? Sim. Não vem alguma coisa, vem alguém. O mundo não tem, assim, um anseio por algum lugar. O mundo tem anseio por alguém. Os discípulos não perguntaram, Pedro não perguntou para Jesus, para onde nós iremos? Pedro perguntou para Jesus, para quem nós iremos? Sabe quem sabe responder isso? Os pastores da cidade sabem responder isso. Mas enquanto eles pensavam que eram ovelhas, sabe o que eles fizeram? Levaram eles para conversar com o pastor da congregação. E nesse movimento institucional que a gente vai vivendo, nós vamos nos irresponsabilizando. E nós criamos hierarquias irresponsáveis, para que cada vez mais nós, normais, estejamos irresponsáveis daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então a gente paga pessoas para fazer aquilo que a gente não dá conta, porque no fim a gente não quer. Não é porque a gente não pode, é porque a gente não quer. Porque se a gente quisesse, Deus faria a gente poder. Mas a gente não quer. A gente quer continuar sentado, esperando que o bom pasto venha, esperando que as águas frescas corram. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. Sabe o que o adulto faz? O adulto avança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu bordão me consolam. Olha que interessante como essa ovelha morre. Ela morre lá no prato. É brincadeira. Porque ovelha que vira pastor, vira cordeiro. E ovelha que não vira pastor, morre ovelha. Por isso, prepara-me, Senhor, uma mesa na presença dos meus adversários. E o meu cálice, como é que fica? Transborda o seu jantar. Eles vão me comer. Porque eu sou adulto. Antes eu fugia dos meus inimigos. Agora eu preparo a mesa para eles. Porque eu sou pastor, não sou mais ovelha. Eu não tenho medo de gente, eu me ofereço por elas. Gente é para onde eu vou. E quando eles estiverem com fome, eu deixo que eles me comam. Porque eu estou suprido. Eu encontrei a Cristo
E aí os discípulos, sempre nessa crise. Sempre nessa crise. Então, eu acho assim, que Jesus está tendo assim, muita fé na igreja. Muita fé. Eu fico assim, assustado com a fé de Cristo. Porque quando Jesus olhou para 12 discípulos, presta atenção no nome de Jesus, ele falou que esses 12 poderiam fazer o quê? Coisas maiores do que eles. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Fala, mano. Você não acredita nisso, porque você espiritualizou isso. Se você fosse como Cristo, você pensaria algo mais simples. Se um Cristo faz tanta coisa, imagina 12 com o mesmo Espírito. Faz mais ou não faz? Faz mais. Sabe por que você não faz? Porque você ainda está esperando o que você tem para receber. O Evangelho não é sobre o que você tem para receber. O que você tem para receber, você já recebeu, amém? Tem alguém aqui precisando de alguma coisa? Está tudo certo. Está todo mundo resolvido. De nós só sai oferta. Porque aquilo que recebemos é suficiente. No nome de Jesus, todo discípulo vira mestre. Toda ovelha vira pastor ou vira cordeiro. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus é convicto. E eu acho que a clareza é uma parceira da convicção. Eu acho que quanto mais claro você fica, mais convicto você é encontrado. Não é que você não muda nunca. Não é que você não sofre os danos da vida. Não é que você não se entristece. Mas é que mesmo triste, você não para. A diferença não é o que acontece de lá para cá. A diferença é como eu respondo a tudo que acontece. E se Jesus veio até nós, a minha resposta é quase que clara, ela é ousada, ela quase não faz sentido. E quando você analisa a vida de Jesus de Nazaré, é incrível como Jesus é claro. E eu espero percorrer pelo menos 3 caminhos dessa clareza, e espero muito em Deus que você saia daqui um pouco mais claro. Então, a primeira clareza você já tem, que você não é mais ovelha, amém? Então, quando alguém precisar de uma oração, o que você faz? Ora, não liga para o pastor. Amém. Senhor. Quando alguém precisar de uma visita, o que você faz? Você visita. Você sabe por que você visita? Porque você foi visitado. Sim ou não? Sim. Quando alguém precisar de alguma oferta, o que você faz? Você vai lá e oferta. Porque você acha que está faltando para você? Sinceramente, você acha que está faltando para você? Não está faltando para você. Às vezes está faltando só uma coisa, disposição. Recurso ele foi dado. Aí Jesus vai provar isso para nós. Porque alguém lá de Nazaré vai fazer uma coisa incrível. Primeira questão, Jesus demonstra sua clareza, sua convicção, porque ele tem convicção de quem ele é. Ele tem muita convicção de quem ele é. Aí você tem um caderno aí, você vai anotando tudo aí, que eu vou falar alguns versículos. Jesus vai deixando claro quem ele é. Aos 12 anos, seus pais visitam o templo, e eu não entendo muito bem esse texto aqui, porque os pais esquecem o filho. E não é qualquer filho. Olha o risco que eles correm. Se alguém pega ele lá, faz alguma coisa estranha. Não, eles esquecem só Jesus. 3 dias depois, cadê Jesus? Eu não sei se é porque ele já tinha mania de desaparecer, não sei. Mas eles perdem Jesus. Ele tinha só 12 anos, a idade do Davi. Ele tinha 12 anos. Cadê Jesus? 3 dias depois. Aí imagina a culpa. Foi você, até encontrar o culpado, o menino já pregou para todo mundo. Porque ele tem 12 anos e sabe o que ele tem? Certeza. Maria veio falar com ele e falou assim, por que você fez isso? Ele falou assim, você não sabia? Eu sei. Você não sabia que me convinha estar na casa do meu pai? Quer me achar? Você sabia onde eu estava. Eu não ia fugir. Eu vim aqui para encontrar com ele. E sabe o que é mais assustado? Que mais assustado que a Maria estavam os doutores, que com tanto conhecimento não tinham convicção. Há um menino sem conhecimento, lá meio assim, 12 anos, está cheio de convicção. Isso assusta a cidade. Porque nada assusta mais alguém que alguém com convicto. Hoje em dia é moda ter dúvida. As pessoas se apegam nas dúvidas. Para onde você vai? Não sei.
Aí todo mundo fala, nossa, que sensível, ele nem sabe para onde vai, é muito... Está na moda ter dúvida. Quando você encontra alguém convicto, é estranho. Soa como grosso. Está achando que é filho de Deus. Olha que legal, olha que estranho. Você já percebeu que Deus nunca comunicou nada para Jesus que tenha sido escrito na Bíblia, que não somente quem Ele é? Sabe qual foi a estratégia que Deus teve para convencer o menino Jesus que Ele iria chegar lá? Falando quem Ele era. Sabe quantas vezes Deus conversou com Jesus a respeito de onde Ele devia começar? O que Ele tinha que fazer? Que livro que Ele tinha que ler? Que curso que Ele tinha que cursar? Nenhuma vez. Agora, as 2 vezes que Deus fala com Jesus, sabe sobre o que Ele fala? A respeito de quem Ele era. No batismo vai lá o Espírito, e uma voz que diz assim, esse é meu filho. Depois no Monte da Transfiguração, nesse lugar de transição ministerial, vem lá Moisés, Elias, as figuras do Antigo Testamento, e uma voz que dizia apenas uma coisa, esse é meu filho. Você sabe o que é que nós precisamos fazer para sair desse lugar de conforto? Ter um pouco mais de convicção de quem nós somos. Se Deus escolhesse uma coisa para te falar, e você pudesse dar uma dica para Ele, você falaria só isso para Ele. Deus, fala só quem eu sou. Mas às vezes a gente está mais preocupado com o que a gente tem que fazer. Qual é o caminho que a gente tem que percorrer, e Deus vai falando no meio do caminho. Agora, de uma coisa, Jesus nunca teve dúvida, de quem Ele era. Você vai lá para a crucificação, e sabe quais são as últimas palavras de Jesus? Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. No entanto, todas as tentações de Jesus estão no caráter da sua personalidade, de quem Ele era. Nós lemos um pouco errado lá, um pouco antes disso, em Mateus ainda 3, a gente lê aquela tentação, e o texto bíblico diz que Jesus teve fome. E o que o diabo falou para ele? Quem lembra? Transforma, está vendo? A gente só lembra da parte que não interessa. Você sabe o que o diabo falou para ele? Se és o Filho de Deus. Você sabe o que os soldados falaram para Jesus na cruz? Se és o Filho de Deus. Você sabe o que o ladrão falou para Jesus na cruz? Se és o Filho de Deus. Sabe qual que é a única chance do diabo para tirar Jesus da cruz? Confundir o seu caráter. Então, no primeiro momento e no último momento, como que num grito de desespero, o diabo começa a tentar colocar Jesus em xeque. E sabe como Jesus responde? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se tem uma coisa que Jesus é convicto. Ele sabe de onde veio. Ele tem clareza de quem é o seu Pai. Não há nenhum texto que coloca em dúvida esse aspecto de Jesus. Ele sabe, ele tem certeza. Ele tem certeza. Então a primeira questão é que Jesus é um camarada convicto de quem Ele é. Aí você anota aí. A segunda questão é que Jesus é alguém que é convicto do que Ele tem para fazer. Qual é o primeiro milagre de Jesus? Boda de Caná. Quando Maria vê que o vinho acabou, você sabe disso. É que você não sabe o que você sabe. O que Ele disse para Maria? Não é chegada a minha hora. Calma. Já lá no fim da transição de João, capítulo 12, antes de Jesus lavar os pés dos discípulos à mesa, você sabe o que Jesus disse? A minha hora é chegada. Ele tem firme convicção do que Ele tem que fazer, na hora que Ele tem que fazer. Então ninguém pressiona Jesus. As pessoas até podem tentar, mas elas não conseguem. Porque no meio do caminho, por várias vezes, você e eu sabemos que tentaram fazer Jesus rei. Você sabe por que Jesus não sofreu nenhuma alteração
nesse processo por conta da sua convicção. Tem um texto que quando Jesus é quase colocado à força no reino, ele desaparece. Ele não está preocupado com esse tipo de coisa. É interessante que quando a gente lê esse texto, se você puder anotar aí, João, capítulo 12, versículo 27, você lê uma das coisas mais magníficas da Bíblia. Você lê assim: agora, meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, foi exatamente para isso que eu vim. Uma convicção precisa, o que direi? Pai, me livra daqui? Não, foi exatamente para essa hora que eu vim. João, capítulo 4, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida em abundância. Então você olha para Jesus e você vê alguém muito convicto do que tem para fazer. Ele tem muita certeza. Mas no decorrer da caminhada, você vê pessoas o pressionando. Em algum momento, você lê um dos textos que se tornam assim, difíceis de entender. Porque em Mateus, capítulo 16, quando Jesus pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Acho que ele estava meio para conversar assim. Aí eles começam: Elias, profeta, João, até João tinha morrido fazia pouco tempo. João. Aí Jesus inverte a pergunta. O que ele diz? E vocês? O que vocês dizem? Aí o conselho se reuniu. Pedro foi lá e falou assim: deixa que eu falo. Eu não imagino essa cena, né? O Pedro já não é alguém que pede permissão. E aí Pedro fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Aí Pedro vira: e Jesus vira para Pedro e fala: e você é o Simão? Fica aquela troca de elogios maravilhosa. Aí você lê no mesmo texto, olha aí comigo, Mateus 16, depois de Pedro ter falado: tu és o Cristo, no mesmo texto, Jesus fala assim: então já que vocês sabem, eu vou contar o que estava meio obscuro. Capítulo 16, a partir do verso 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que lhe era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, falou assim: Jesus, não passa vergonha? Não passa vergonha, está emocionado, vem aqui. Pedro chega para Jesus e fala assim, olha que Pedro é bom demais. Pedro chega em Jesus assim, então chamando à parte, para não passar vergonha, começou a repreendê-lo. Pensa num cara assim, que não é muito também de dúvida não. Pedro não tem crise não, ele anda e afunda no mesmo minuto. Pedro assim, sem crise. E esse cara, ele sem crise. Aí sabe o que ele diz? Assim para Jesus: isso nunca te acontecerá, está amarrado. No nome de Jesus, você não vai passar por isso. Eu repreendo toda a seta do inimigo. Você não cai nessa. Aí o cara que tinha acabado de ser chamado de pedra, vai ser chamado, sabe do quê? É de Satanás. Sem crise. Jesus chega em Pedro e fala assim: então, tá bom. Então passa para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do céu, você se perdeu, você está achando que para ser crente, você precisa do livramento. Não, para ser crente, você precisa do sacrifício. Você está achando que Deus é por você, mas você não percebeu que é você que é pelos outros. Você ainda está achando que Ele tem que te tirar da cruz. Mas não é isso. Porque qualquer pessoa que vier te dar uma boa ideia, que é para te livrar daquilo que Deus te chamou para fazer, é Satanás, irmão. Mesmo que seja o presidente da igreja.
É Satanás, todo aquele que tenta nos livrar daquilo que Deus nos chamou para nos sacrificar. É Satanás, não é outro nome. Então Satanás vai diversificando. Ora ele é o diabão, ora ele é o ladrão, ora ele é o soldado e ora ele é o discípulo. Todo aquele que se levanta ao seu favor, talvez seja Satanás. Estou lendo aqui. Isso aqui falou, vou falar. Você percebeu isso aqui? Quando a gente foi plantar a igreja, eu fui chamar meu melhor amigo para conversar. E eu falei, Deus está me dando um sonho. E a gente vai plantar uma igreja. Vai ser parceiro de quem? A primeira coisa que o pessoal pergunta é quanto custa. Quem vai pagar? Eu falei assim, não tem dinheiro não. Vai ser de que denominação? Eu falei, acho que também não vai ter. Estou meio decepcionado. Rodei e não encontrei a Dai. A Dai veio depois. Senão seria a Dai, certeza. Tem até uma tatuagem aqui da Dai. É brincadeira. E aí eu chamei ele lá em casa, pastora, a senhora não acredita dessa cena não. Eu que fiz o casamento dele, ele é meu padrinho, sou padrinho dele. E eu falei assim, vou plantar a igreja. Quantas pessoas? Eu falei, já tem 4. Aí ele falou assim, faz isso não. Eu falei, sério mesmo? Aí ele falou assim, a Carol estava no sofá com a esposa dele, eu falei assim, então eu queria te dizer uma coisa. Te chamei aqui, porque eu pensava que você era crente. Mas você, para mim, é um Satanás. A Carol olhou assim. Falei, que papo estranho é esse? Aí ele ficou meio olhando assim, ele é doutor em teologia. Ele sabe mais de Satanás do que eu. Aí, eu falei isso para ele. Ele falou, por que você está me falando isso? Eu falei assim, porque Deus está me chamando para fazer algo. E você, no espírito errado, está dizendo para não fazer. Contando para outra pessoa, sabe o que ela me falou? Que ela tinha sonhado, apelou. Que quando um crente não tem mais o recurso, ele apela. Ele falou assim, que eu sonhei. E Deus falou para mim, que não é para você plantar essa igreja não. Eu falei, fica tranquilo que assim, eu não sou o cara mais próximo de Deus, mas de vez em quando ele fala algumas coisas comigo. Então se ele quiser isso, ele fala comigo. Então a gente vai dando ouvidos e vai achando que aquelas pessoas que nos cercam são sempre pessoas que estão indo para o caminho da cruz, e nem sempre. E a gente precisa ter muita convicção, porque se a gente tiver convicção, nós levamos eles com a gente. Nós não queremos o mal deles, nós queremos o bem. Nós não cantamos sabor de mel para eles. Você sabe o que nós fazemos? A gente chama eles e fala assim, você lembra aquele dia que você falou isso para mim? Irmão, você estava enganado? Vem ver o que Deus fez. E você quase conseguiu acabar com isso. Mas você não dá conta de acabar com as coisas que Deus faz. É para animar o irmão. Porque vai que ele começa a se engajar. Ele fala, é mesmo, ninguém para a obra de Deus. Ninguém para. Porque o que Deus começa, ninguém termina. Você sabe por que tudo que Deus começa, ninguém termina? Sabe por quê? Sim, porque Deus nem começou. A gente está muito assim, cheio de critério para ver quando Deus começa, quando Deus termina. Não, irmão, Deus é eterno, Deus nem começa. Então, se Deus não começa, Deus não termina. Então, as coisas que a gente faz, se fazem parte do projeto de Deus, também nem começam. Já eram. E nem terminam, porque estão no eterno. Então, quando alguém ouve a voz do eterno, ele faz, despreocupado com o começo e com o fim. Porque está no eterno. No nome de Jesus. Jesus é alguém convicto do que ele tem para fazer. E por último, vou falar por último algumas vezes também. Vou aproveitar, você falou 3, né? Vou falar 3 também. Jesus é convicto de quem ele quer que vai com ele. É muito bom saber que Deus chamou algumas pessoas normais, né? Sim ou não?
Mas como é que fica aqueles que ele não chamou? Já pensou nisso? Já pensou que Jesus não chamou todo mundo? Jesus foi para a praia, tinha um monte de pescador. Quem que ele chamou? Chamou uns 3, 4. Já pensou essa crise instalada? Você é comum, você chama alguém, para você é difícil chamar quem vai comer pizza na sua casa depois do culto. Você vê como a gente está bem fragilizado. Lista de casamento é um parto. Você vê como a gente está fragilizado. Não, Jesus está seguro. Ele vai lá e chama você, mas não te chama não. Por que Jesus faz isso? Eu não sei. Aí você pergunta para ele. O que eu sei é que Jesus observava as pessoas que ele chamou. Você já parou para pensar que antes de chamar Pedro para seguir Jesus, para o seguir, perdão, Jesus já tinha curado a sogra dele? Pedro não sabia muito bem de Jesus, mas Jesus já estava atrás dele. Você já parou para pensar que foi no barco de Pedro que Jesus pregou aquele sermão? Pedro estava ali, meio que tem tanto barco aqui, estava ali. Você já parou para pensar que Jesus chamou Levi na porta da empresa dele? Ou você acha que Jesus é meio assim, vamos ver? Não sei, depende do meu humor. Vamos aqui. Pegou. Vai o Pedro. Não, irmãos. Jesus, ele é seguro. E ele é convicto. E ele sabe exatamente as pessoas que ele tinha que chamar. Sabe qual foi a maior confusão quando Judas traiu Jesus? Porque os caras estavam desesperados para o quê? Para achar alguém para ficar no lugar dele. E já estava tudo certo. Então você vai vendo que Jesus, nesse seu critério relacional, você percebe que Jesus vai meio que seguindo os discípulos, vai encontrando com ele, vai usando o barco dele, vai indo tomar café na empresa, e num dia ele chega e fala assim, me segue. Eles falam, imediatamente, eles deixaram tudo e seguiram. Então é interessante que Jesus não só sabe quem ele é, ele não só sabe o que ele tem que fazer, mas ele também sabe com quem ele tem que fazer. Ele tem clareza. Ele tem clareza de quem ele vai chamar. E ele chama. Ele chama, ele chama, ele chama, ele continua a chamar. É muito interessante que depois de Jesus chamar, aí no capítulo 4 que nós lemos, vem o capítulo 5. Foi meio óbvio, né? Vem o capítulo 5. E no capítulo 5, o que Jesus faz? Ele ensina. E quem é que Jesus ensina? Sermão do Monte. Quem é que Jesus ensina? Diz. Para quem é que Jesus ensina o Sermão do Monte? É os discípulos, irmão. Você lê lá comigo. Capítulo 5, versículo 1. Jesus viu as multidões. Ele só viu as multidões. E aí ele chamou os seus discípulos, subiu no monte e passou a lhes ensinar, dizendo. Jesus prega para todo mundo, mas só ensina os discípulos. A gente está com dificuldade. Cada vez mais o púlpito é um lugar de ensino. Não, o púlpito é um lugar de pregação. Ensino se faz na mesa. Porque o ensino, a parte mais importante do ensino, não é aquilo que se diz, é aquilo que se faz. Por isso Jesus, na hora que, presta atenção no nome de Jesus, na hora que ele lavou os pés dos discípulos, ele virou para eles e disse assim, agora façam vocês. Jesus não falou e depois fez. Jesus fez e depois falou. O púlpito é um lugar onde nós pregamos o Evangelho, para que as pessoas creiam que Jesus é Deus e visitou a humanidade com sua glória. A mesa é o lugar onde nós dizemos tudo o que não podemos dizer no púlpito. Em nome de Jesus. Você sabe por que tem gente muito corajosa para dizer coisas nos púlpitos, porque elas não estão tendo coragem de dizer as mesmas coisas na mesa. O púlpito é longe, ninguém retruca, ninguém pergunta,
E cada vez mais esse lugar vai se tornando um lugar de poder e controle. Jesus tem poder, Jesus tem controle, mas Ele não controla. O Espírito Santo tem poder. E Ele... Sabe onde que Ele sopra? Tem gente que tenta dar uma controlada. Sabe para onde que Ele sopra? Para onde Ele sopra, sabe para onde Ele vai? Para onde Ele quer. E quem tenta controlar vai ficar frustrado. Porque ninguém controla esse Deus. Colocaram Jesus numa caixinha, achando que Ele só fala aqui. Não, Ele fala lá. Ele fala aqui também. Mas nós precisamos entender, no nome de Jesus, que o lugar mais... Nossa, agora eu vou arriscar. O lugar mais precioso da igreja é a mesa. Sabe o que fizeram na ceia? Tiraram a mesa de nós. Agora nós temos teologia. Agora nós temos banda. Agora nós temos teologia apurada. Você sabe a única coisa que nós não temos? Uma mesa. Prepara-me, Senhor, uma mesa. As conversas mais sérias de Jesus se deu em torno de uma mesa. Tira tudo de nós, Senhor, só não tira a mesa. Me deixa ver os olhos dos meus irmãos. Já percebeu que as igrejas estão escuras? Por quê? Porque ninguém quer ver o outro. Quem quer ver Deus, não vê gente. Quem viu Deus, vê gente. Eu quero é ver gente. Outro dia eu fui numa igreja, sabe o que o cara me falou? Esquece do irmão que está do seu lado. Eu falei assim, não, para. Eu vim aqui só por causa dele. Porque se fosse para ver Deus, eu fechava a porta do meu quarto. Eu vou à igreja é para ver gente. E para falar para a gente o que Deus me falou no quarto. Então tira a teologia. Agora pesou. Só não tira a mesa. Porque os discípulos eram ruins de teologia, mas eram bons de mesa. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A pregação é boa. A pregação é excelente. Mas o que manifesta o reino de Deus não é o que a gente fala, não é o que a gente sabe, não são os vernáculos que a gente explora. O que torna Deus visível é um pão repartido. Por isso que quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, nem o próprio Jesus pregando para eles foi suficiente. Quando é que eles viram Deus? Então, irmão, despreocupa. O que você está querendo pregar para os outros, nem Jesus deu conta. Só que quando eles viram um pão repartido, então os seus olhos foram abertos. Tira qualquer coisa, só não tira de nós a mesa. No nome de Jesus. Jesus tem clareza de quem Ele é. Jesus tem clareza do que Ele faz. E Jesus tem clareza de com quem Ele faz. Sabe por que a gente está falando com todo mundo na internet? Porque a gente não está mais conversando com ninguém. Quem tem mesa não tem tempo. Outro dia o cara falou, você viu? Eu falei, não vi. E você viu? Eu falei, também não vi. Foi porque você não viu? Foi porque não deu tempo. Como é que você tem tanto tempo? É que na hora que isso aconteceu, eu estava na casa de alguém. Você não vai na casa dos outros? Esquece. No nome de Jesus. Então está claro? Já que nós estamos falando de clareza. O que você precisa saber? Quem você é
que você tem para fazer e com quem você tem que fazer. Então eu vou responder para ficar fácil. Quem você é? Filho de Deus. O que você tem para fazer? Discípulos. Quais? Todos. Para não ficar vago, você vai sair daqui escolhendo um. E a partir dessa noite, você vai se entregar para alguém. E você vai ensinar alguém. E você vai gastar tempo com esse alguém. E você vai conhecer o coração desse alguém. As coisas mais belas, sobe aqui comigo. Uma das coisas mais belas que eu leio na Bíblia, em relação ao discipulado, você vai achar estranho, mas eu vou falar. Lembra quando Timóteo estava em crise? Paulo foi ajudar ele. Você lembra o que Paulo falou? Eu sei do teu currículo, eu sei onde você estudou, eu sei qual foi o rabino que você seguiu. Não, sabe o que Paulo falou para ele? Ele falou assim: Timóteo, faz o seguinte, vou falar sério com você. Eu conheço a tua avó. Conheço a tua mãe. E você sabe o que eu aprendi delas? A não ter uma fé fingida. A gente está ensinando gente que a gente não conhece. Não sabemos o nome do pai. Não sabemos de onde vem. Não sabemos a história. Não queremos ouvir. Não. Jesus sabia onde Pedro morava. Curou a sogra dele como um teste de fé mesmo. Paulo sabia onde Timóteo estava. Isso é muito lindo. Então, irmão, você já conhece alguém. É simples. No nome de Jesus. Faz isso para a glória de Deus. Faz isso para a glória de Deus. No nome de Jesus. Você tem tudo o que você precisa. Se cada um aqui sair daqui para discipular uma pessoa, o que vai ser da conferência ano que vem? Me fala, velho. É isso. Aí sabe o que a gente está fazendo? Está enchendo a tua agenda. Está cansando a tua família. Então, no nome de Jesus, parem de cansar meu amigo. Não é para rir, não. Liberta o cara. Libera ele. Vai fazer por ele o que ele não está dando conta de fazer. Eu já tenho moral aqui, eu vou arriscando. Libera os seus pastores e vai pastorear alguém. Amém. Senão